Boa noite, Mozart. Boa noite. Como analisar ou assimilar o resultado, né, desse jogo passando por 2 pontos, assim, né? O fato de o Coritiba ter criado tantas oportunidades, especialmente no primeiro tempo, e chances claras, ter perdido por 1-0, e com um impacto ali de um lance bem polêmico também no final do jogo, né? Então, poderia ter vencido pelas chances criadas, poderia ter buscado um empate com um pênalti que não foi marcado. Como que você assimila e explica o que aconteceu aqui em campo? É uma derrota difícil de digerir, assim, principalmente pelo primeiro tempo que nós fizemos, né? Criamos algumas situações bem importantes, assim, bola na trave, defesa importante do goleiro, um volume ofensivo bom, assim. Questão da arbitragem, assim, se eu for falar de arbitragem, assim, posso até falar coisas que depois eu me arrependo, então acredito que tenha sido nítido para todo mundo que foi pênalti, assim, até porque tem a imagem, então, e contra a imagem não tem muito argumento, assim, né? Mas eu fico incomodado pelas chances que nós criamos e infelizmente não vencemos, assim, não era nem para empatar, era o jogo para ganhar, pelo fato de nós termos finalizado 20 vezes, 6 chances de gol, e aí, assim, eu saio incomodado por esse motivo, assim, que era um jogo importante para nós, óbvio que não decide nada, porém é um jogo importante, e nós criamos inúmeras chances para poder vencer. Concedemos pouquíssimo, assim, né? E aí, de uma jogada individual, que nós nos equivocamos também, acabamos sofrendo um gol, né? E aí, tem que correr atrás do resultado. A questão do pênalti não foi só esse lance, tem o lance do Remo, tem o lance do Atlético Goianiense, tem o lance do gol do De La Torre contra o Paysandu, tem o lance do pênalti do Vila Nova, né? O chute do De La Torre que a bola bate na mão, então não é o primeiro lance que acontece contra nós. O que eu não consigo entender é com a imagem, você mesmo vendo a imagem parada, você consegue continuar errando. Então não faz muito sentido assim para mim, né? Uma coisa é o jogo, ele realmente é muito rápido hoje, é difícil você perceber durante o jogo, mas com a imagem aí não tem muito o que fazer, né? Tem como se equivocar com a imagem. Infelizmente o Lucas se equivocou hoje. E assim, de maneira grave, porque o que acontece, assim, né? Eu tenho sempre que vir aqui pós-jogo e aí explicar o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Mas o árbitro nunca vem explicar. Eu não consigo entender isso, né? Então, é muito cômodo também para eles, né? O cara não precisa vir aqui explicar qual foi a decisão dele, mas eu tenho que vir aqui todo jogo, né? E confesso que ainda muitas vezes não é muito confortável, mas é a minha função e eu tô aqui. Mas que foi bem complicado hoje a decisão dele foi, porque aí tem o corte na cabeça do Jaci. A imagem que é muito clara, assim, pelo menos na minha opinião é muito clara, eu também vi a imagem. Então, fazer o quê? Agora Mas assim, que eu estaria preocupado se nós não tivéssemos tendo desempenho. Para mim o desempenho te aproxima sempre da vitória. E o nosso desempenho foi um desempenho bem importante de novo. Então a gente vem de jogo contra a Ferroviária, um desempenho importante, com resultado. Jogo do Goiás, que era o segundo colocado, hoje é o primeiro, um ponto na nossa frente. Jogo de uma imposição importante nossa. Jogo contra o América, que independente da tabela, o América tem um elenco que não é para estar onde está. Nós também fizemos um jogo de imposição. E agora, quinta-feira, é criar uma atmosfera de final, que nós vamos enfrentar um time do G4, e é importante que o torcedor nos apoie, vai em grande número, que agora nós estamos na reta final da competição e nós precisamos do suporte deles, como eles sempre fizeram até agora nessa competição. Boa noite. Boa noite. Você é professor, por gentileza, Edivaldo Miranda de O Tempo. Uhum. Você acertou aí o teu ponto de vista em relação à tua equipe. Em relação ao adversário, o que você enxergou de positivo que fez com que o América conquistasse essa vitória, em tese atrapalhando o Coritiba? Ou até pela questão da arbitragem, você acha que não foi uma vitória justa? Enfim, qual que é a tua opinião a respeito, por favor? Não, seria o América, de novo, não está na situação que está... não deveria estar nessa situação. E aí eu não vou entrar no mérito dos porquês, né? Mas tem um elenco qualificado, o Roberto é um baita treinador, então assim, nós sabíamos que ia ser um jogo difícil, né? Marcar as jogadas, principalmente os enfrentamentos do lado, do Stênio e do William, e a entrada do Miguelito, ele gerou até uma certa dificuldade, mas enfim, o América tem um bom elenco, né? E nós sabíamos que ia ser difícil, mas eu fico incomodado pelo fato de nós concedermos tão pouco e perder o jogo, assim, né? Eu não lembro de uma defesa importante do Morisco tirando o gol, né? Não, assim, é difícil você perder um jogo com as chances que nós criamos sem ter concedido praticamente nada ao adversário, né? A jogada sai no canto lá, uma jogada individual, e aí tem o mérito do adversário de
né, de ter feito a jogada individual e o Miguelito ter feito o gol praticamente dentro do gol, mas nós praticamente não concedemos nada, assim, né? E aí teve o episódio do pênalti, que acredito que seja claro para todo mundo, assim, né? Nem vou entrar nesse mérito novamente, mas que na minha opinião foi pênalti, a imagem demonstra que foi pênalti. Mozart, como é que você trabalhou de forma estratégica a ausência do Josué e o retorno dele, né? Você falou que até na chegada ao estádio que tinha possibilidade dele jogar 30 minutos, a gente viu que exatamente aos 15, não sei se foi coincidência ou chamou ele, era algo estratégico, e também já era planejada a saída do Alisson, e até te pergunto isso porque o Alisson vinha se destacando bastante, né? E foi escolhido para sair. E hoje ele, na minha opinião, ele se destacou também. Eu acredito que no primeiro tempo o Alisson teve um desgaste muito grande, assim. E aí foi culpa nossa o desgaste do Alisson pelo fato de ele ter percorrido uma distância grande e de maneira, né, ele juntava no setor da bola, dando sprint e não recebia a bola. Então, houve um desgaste desnecessário da parte dele por culpa nossa, de não acharmos ele por dentro. E aí eu achei que ele se desgastou, né, e eu quis manter o Seba, até porque já fez essa função, e o Vini, né, com um pouco mais de saúde para deixar o Josué mais livre, assim, que é a função que ele vem exercendo com a gente, né? 2 semanas de ausência, todo jogador sente, né? Então, porém o Josué é um jogador importante para nós, era importante ele voltar, ter esses 30, 40 minutos, né? Pelo menos foi isso que nós alinhamos com o departamento médico para ele estar apto para quinta-feira, né? Então agora eu tenho 3 dias aí pela frente para poder escolher os 11 que vão iniciar na quinta, até porque nós vamos enfrentar um adversário que está no G4. Então é um confronto direto, é um jogo de 6 pontos. Dentro desse planejamento, né, de vocês, você já contempla ele voltando ao time titular? É a ideia já ou vai precisar de uma observação ainda? Uma outra situação que eu queria abordar, na última oportunidade de perguntar, que você falou que o árbitro não precisa vir dar explicações, né? Mas ele acaba dando para vocês ali, né? Não sei se você chegou aí na rodinha, mas os jogadores foram, o Jaci falou que ele disse que não foi um contato suficiente, tal. Qual que foi, no geral, ali que você tirou a explicação dele para não ter marcado o pênalti? O contato suficiente não seria suficiente se a testa do Jaci não tivesse sido rasgada, né? Então foi um contato, né? O Jaci pega antes na bola e depois tem o contato, né? Em relação ao Josué, a minha decisão vai ser baseada no feedback dele, assim. Vamos ver como é que ele se sente amanhã, depois de amanhã, para poder escolher. Depois de uma lesão muscular, é um jogador que nunca tinha tido uma lesão muscular, vamos ver como que ele... Normalmente as dores elas vêm no dia seguinte, né? Então, a partir disso, eu tomo as minhas decisões. Hoje eu estou com um bom problema, assim, no sentido que, né, nós temos bastante jogadores para poder escalar, e aí cada jogo tem a sua própria característica, baseado no adversário, nós também vamos escalar nosso time.